E nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, na tarde desta segunda-feira, ainda para a gente repercutir o resultado da Operação Provérbios 1430, que foi deflagrada pela Polícia Civil e Militar durante a manhã da última sexta-feira. Quem você está vendo nas imagens, nós não vamos identificá-lo, a imagem está embaçada, é a vítima, o rapaz que foi sequestrado e foi extorquido pelos seus dois primos. São dois irmãos que foram presos durante a Operação Provérbios na manhã de sexta-feira. Um de 24, outro de 28 anos, e foi preso também o executor, um rapaz de 29 anos que foi preso na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Primeiro, eu quero te agradecer por você aceitar falar com a gente e expor a situação, todo esse drama que você passou. Me conta uma coisa, eu vou começar de trás para frente essa nossa entrevista. Como que você recebeu a notícia, o que passou na tua cabeça quando a polícia te ligou e falou que os mandantes desse sequestro que você sofreu seriam os seus dois primos? Denis, boa tarde, tudo bem? Então, eu fiquei bastante chocado, decepcionado com meus primos, e eu fiquei muito satisfeito com o trabalho da Polícia Civil e Polícia Militar de Três Pontas, que conseguiu chegar ao final dessa operação, que foi, surpreendentemente, eles conseguiram achar os bandidos, e eu fiquei totalmente chocado e traumatizado até o momento. Qual que é a relação que você tinha com esses dois primos seus? Nenhuma, não tinha, era só de cumprimentar na rua. Você não frequentava a casa deles, nem eles frequentavam a tua casa? Não frequentava. No dia do crime, 5 de abril, o que aconteceu? Você saiu daqui de Três Pontas, você foi levar sua namorada em Santana. Sim. Era uma coisa que você fazia toda semana? Sim, toda semana eu vou levar ela. Eu busco ela e levo ela. Tá. Aí o que aconteceu? Você deixou ela na casa dela em Santana? Sim, eu fui passar pela rotatória de Santana da Vargem e um carro colidiu na minha traseira do meu carro. Eu saindo para descer, eu desci do carro e eles me abordaram. Como é que eles estavam? Eles estavam encapuzados? Eles estavam de boné e de máscara, como normal mesmo do Covid. E jaqueta e calça jeans. O que eles te falaram? Quem falou primeiro? Você falou com eles? Não, eu desci do carro para ver se tinha estragado. Aí ele pegou e falou que perdeu. Aí ele já estava bem perto. Eles estavam armados? Já estavam armados, eu não teve como fazer nada. Você conseguiu identificar que arma que eles estavam usando? Não consegui. Mas você viu que eles estavam armados. Vi que eles estavam armados. E aí eles fizeram o quê? Eles falaram... Perdeu. E pediram para eu entrar pro carro. Aí eles te colocaram em qual carro? No seu ou Eles deles? me colocaram no meu carro. E aí um deles foi dirigindo? Foi um dirigindo e um atrás comigo. E os outros foram no outro carro? E o outro foi no outro carro. O Monza. Isso. E aí o que eles falavam eles te falavam no trajeto? Eles colocam muito... Eles falavam que era pra mim abaixar a cabeça. Não era pra você olhar pra Não era eles? pra mim olhar pra eles, que era pra mim abaixar a cabeça todo momento. Eles colocavam muita pressão psicológica. O que eles te falavam nessa pressão? Nessa pressão psicológica ele falava que conhecia minha família, que era pra mim não reagir em nada, que falava a todo momento esse tipo de coisa. Que conhecia os meus pais, que conhecia tudo. Falava muito detalhe da minha família, sobre as crianças. Todo momento eles conversavam toda hora comigo, todo momento, conversavam muito. Eles chegaram a colocar a arma em você? Nesse trajeto? A todo momento. Colocava a arma em mim, entendeu? E aí vocês ficaram rodando na zona rural entre Santana e Três Pontas? Como é que Sim, foi? a gente ficou... Ele pegou a rodovia ali e entrou pra estrada vicinal. Aí ele rodou bastante na estrada lá. E em algum momento eles foram trocar de carro, colocaram eu no porta-malas do Monza. Aí nessa do porta-malas do Monza, eles, pra mostrar que a arma era de verdade, ele deu um tiro pro chão. Eles deram um tiro pro chão, pra mostrar. Aí ele colocou no porta-malas do Monza, tinha um colchão lá no porta-malas do carro. Aí eu consegui abrir o porta-malas do carro.
Aí, Mas isso com o carro em movimento? com o carro em movimento. Aí eu consegui abrir o porta-malas do Monza Você estava tentando fugir. e tava tentando fugir. Mas isso com o carro em movimento. Com o carro em movimento. E aí? Aí eles pararam o carro e veio e deu um tiro em direção a mim, em direção à minha perna, entendeu? Que poderia ter pego em qualquer lugar do corpo, mas pegou na perna. Poderia te atingido. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Aí eles pegou na minha perna. E aí eles pararam o carro no meio do cafezal e fizeram tortura. Eles torturaram eu. Eles passaram a faca na minha cara, colocavam no pescoço, na minha perna, falavam que queria as senhas de banco. Nesse momento, ele pegou o meu celular primeiro. Ele pegou o celular e pediu para me desbloquear o celular. Aí entrou no meu celular, aí conversou, se passando por mim, conversou com a minha mãe, para tranquilizar ela, para falar que eu já tava na cidade. Porque a tua mãe tava te ligando. A gente tava conversando com ela aqui. Ela tava te ligando a todo momento porque você não voltava pra casa. Sim. Você não tinha voltado pra casa. Aí minha namorada também, de Santana da Vargem, ficou muito preocupada que eu também não chegava em casa. E ele se passava por mim no WhatsApp, entendeu? Falando que eu tava conversando com tal amigo, mas eu tava ao poder deles. E aí, como é que foi? Aí eles te abandonaram, te deixaram onde? Eles me abandonaram numa rua de café. Eu tava com a perna quebrada. Eu tive que sair rastejando. Eles me abandonaram, ele foi feito como um porco mesmo, tiraram como um porco de dentro do carro. Eles são totalmente frios. Eles me pegaram pelo braço, outro pela perna, me tacaram no chão, eu com o braço encapuzado, com o braço amarrado. Você tava com a cabeça tampada também, não? Sim, todo momento eles tentavam me tampar a cabeça, entendeu? Eles pegavam, passaram a faca em mim. Aí Eles chegaram a te ferir? Chegou a cortar a minha perna. Chegaram a me ferir. E aí, como é que foi? E aí você saiu rastejando. saiu rastejando. Como é que você conseguiu? Até numa estrada vicinal mesmo. Aí cheguei numa estrada vicinal e comecei a gritar socorro como se não houvesse um amanhã. Socorro, socorro, socorro. Naquele lugar você sozinho. Sozinho, sem ninguém e sem nenhum carro passando. O que passou na tua cabeça nessa hora? Nessa hora eu achei que ninguém ia me achar. Eu achei que eu ia morrer por lá, porque eu não conseguia andar. Eu saí rastejando. Eu Não conseguia nem levantar. não conseguia levantar. Eu cheguei a levantar, tentei andar e eu caí. E aí eu comecei a gritar como se não houvesse uma manhã mesmo. Pedi por socorro, alguém me ajuda. Eu achei que a todo momento que eu ia morrer por lá, porque não passava carro, não tinha barulho de carro, não passava ninguém. E aí, como é que eles te encontraram? Como é que alguém te encontrou? Como é que você conseguiu o socorro? Passou um rapaz de moto, lá longe. Aí eu gritando socorro, 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 ele tava sem capacete, deve ser morador de algum lugar por perto lá. Aí ele acabou vendo, eu acho que ele ficou com medo de ir até mim, ele ficou com medo. Aí eu falei, liga pra polícia, que eu fui baleado, liga pra polícia. Aí que ele acreditou, aí ele foi lá pra frente, depois de uns 20 minutos ele voltou e trouxe ajuda. Aí com outro rapaz de carro, aí conseguiu ligar pros meus pais pra tranquilizar eles. Mas a todo momento eles me torturaram bastante. Tua mãe estava contando pra gente aqui que ela preocupada com como você não voltava para casa, a viagem entre Santana da Vargem é rápido. A tua mãe, quando saiu de Três Pontas, foi a Santana, ela encontrou com a polícia, né? E como é que foi essa conversa da tua mãe com a polícia? O que a polícia perguntou para ela? Eu acho que ela ficou desesperada, né, por saber do que está acontecendo. Eu não sabia de nada disso, entendeu? Eu fiquei chocado em tudo que aconteceu. Até agora a ficha não caiu. Para mim isso é surreal, porque pessoa de dentro da família acontecer isso, e a mãe dele, a mãe dos dois, é minha madrinha, entendeu? Eu achei que eu esperava mais por eles, entendeu? Me conta uma coisa, aí a sua mãe inclusive viu o seu carro vindo da zona rural, porque eles já tinham encontrado o carro que tinha sido abandonado, né? Sim, eles ficaram chocados, né, de ver o carro lá em cima, deve ter entrado em desespero mesmo. Só pensaram o pior, pensaram que eu estava morto, né? Só viu o carro. Eu sou muito apegado ao carro, então eles sabem que não é coisa simples de que aconteceu. Você imaginou que um dia você poderia passar por uma situação como essa, ainda mais tendo como mandantes de um crime grave e que a gente não costuma registrar aqui na nossa região, um crime de sequestro?
onde envolve duas pessoas que, igual você disse aí, do seio da sua família, não? Não imaginava. Não imaginava porque a cidade aqui é bem tranquila de viver e eu não imaginava em hipótese nenhuma. Eu já imaginei ser assaltado algum dia, você tá passando na rua, você tá no lugar errado na hora errada, entendeu? Aí você acaba perdendo o celular ou a carteira, mas assim, desse tamanho de aonde chegou desse patamar, nunca pensei. Você acredita que esse crime contra você foi muito bem planejado? Eles estudaram para fazer esse crime? Acredito que eles planejaram muito. Você desconfiou alguma vez? Alguém te seguindo? Alguém... Não. Observando você? Não, nunca imaginei. Sempre eu sou bem atento a essas coisas. Por isso que ele conseguiu me parar, foi batendo, entendeu? Porque aí eu parei pra ver, porque ele não estava me seguindo, ele já estava esperando em Santana da Vargem. Foi comprovado pelas câmeras de segurança que eles já estavam lá. Eles estavam quando você chegou? Sim, eles já estavam lá. Por que você acha que eles tinham inveja de você? Eu acho que eles tinham inveja porque a gente conseguiu um pouquinho melhor financeira e eles cada vez indo para trás, né? Porque pelo visto aí tem várias pendências aí que vendeu casa para 3 pessoas. Você sabia que ele tinha passagens pela polícia? Não Os sabia. dois tinham passagem? Não sabia. Até por isso eu sempre passava, cumprimentava eles como normal mesmo. Achava que eles eram uma boa pessoa. Você depois, quando você foi socorrido lá pro hospital, como é que ficou a tua cabeça, desde de lá pra cá? Eu tenho que fazer tratamento psiquiátrico. Eu tomo vários medicamentos para dormir. Também eu tenho agora, eu não consigo concentrar mais. Eu fico tendo pesadelo, eu acho que toda hora tá acontecendo aquela coisa comigo. Aquilo vem na tua cabeça? Sim, vem uns flash, principalmente quando eu tomo banho. Quando eu tomo banho assim, que eu tô mais relaxado, começa a vir uns flash do que tá acontecendo mesmo. Os caras falando que iriam me matar, que o povo tacar gasolina no carro pra matar, eles passam na faca em mim, entendeu? Mostrando a arma toda hora. O psicológico tá destruído. Eu tive que precisar de um psiquiatra. Você viu a morte perto? Vi a morte passando. E eu só queria ver de novo as crianças, porque eu gosto mais das crianças. E lá em casa tem 3 crianças que eu gosto muito. Todo dia eu vejo eles. Aí só passou na minha cabeça as crianças. Te alivia saber que eles estão presos? Alivia muito. Me alivia demais. Demais mesmo. Saber que a polícia de 3 pontas, militar e civil, é extremamente boa no quesito qualificação deles. Que eles são extremamente bons no que eles fazem. Vou te fazer uma pergunta, você me responde se você quiser. Se você tivesse a oportunidade aqui onde nós estamos, na delegacia, de ficar frente a frente com os dois, o que você falaria para eles? Eu falaria que estava extremamente decepcionado com os dois. Mas isso não tem perdão. O que eles fizeram comigo, eles acabaram com a minha vida. De fazer isso, de fazer isso comigo. Entendeu? Uma pessoa que era praticamente sangue do meu sangue. Entendeu? A mãe dele é madrinha minha. Faz umas coisas dessa. O que você espera que aconteça com esses 2 primos seus? Eu espero que seja feita a justiça. A justiça tem que ser feita. Você espera que ele... Desejo que ele fez. Você deseja que eles peguem a pena que eles podem pegar? Sim. 6 a 24 anos de prisão. Você espera que eles peguem, ou quer que eles peguem aí 24 anos de prisão? Sim, quero. Sim, quero. Eles têm que pegar pelo que ele fez. Eles me torturaram. Eu tô abalado psicologicamente demais, entendeu? Você ficou com alguma sequela do tiro? Sim, eu não... Além do psicológico, eu não consigo correr mais. Eu tenho que fazer fisioterapia para tentar melhorar aos poucos a minha perna. Então você está andando com dificuldade. Ando com dificuldade. Você tem mais alguma coisa que você queira falar e que talvez eu não tenha te perguntado? Acho que não. Muito obrigado, viu, por ter aberto o coração com a gente e compartilhar desses momentos de tristeza e de tortura, né, que você passou aí, vindo, conforme você mesmo citou, vendo aí a morte de perto. Obrigado, viu? Por nada, Denis. Eu que agradeço.